amigos catequizandos e queridos familiares! Mais uma vez nos encontramos na catequese virtual e nosso encontro de hoje será muito proveitoso porque vamos acompanhar a leitura do Evangelho desse domingo, demonstrando que ao ouvirmos o convite de Deus e seguirmos a Jesus, já começamos a participar da sua vida e, consequentemente, da sua ressurreição, que nada mais é do que a vitória do amor, com Jesus vivo e presente entre nós. Após essa reflexão sobre a leitura do Evangelho, o diácono Vinícius vai esclarecer todas as dúvidas que surgiram ao longo do nosso estudo sobre os sacramentos, respondendo às perguntas que foram deixadas por vocês nas últimas semanas. Só temos que agradecer pelo empenho e a participação de todos, sempre lembrando que Jesus Cristo está vivo entre nós, nos dando uma nova oportunidade de seguir os seus ensinamentos e os seus exemplos a cada dia. Nos encontramos novamente na próxima semana e que Deus sempre nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículos 2 ao 10. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transformou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavanderia no mundo as poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois eles estavam com muito medo. Então, desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação e se perguntavam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimadas crianças da catequese de nossa catedral, caros pais, familiares, amigos catequistas, chegamos no segundo domingo da Quaresma, momento de nos aproximarmos ainda mais de Deus. No Evangelho deste final de semana, nós ouvimos Jesus que sobe para o Monte Tabor com seus discípulos e a voz do Pai fala para os discípulos que devem escutar a Jesus. Semana passada, ouvíamos que é o Espírito Santo quem conduz a Jesus. E no dia de hoje, o próprio Pai nos pede que escutemos a palavra de Jesus. Façamos como o Pai nos pede. Ouçamos a voz de Jesus e não a voz do mundo, porque a voz de Jesus nos conduz ao Pai. Até a próxima semana, se Deus quiser. Olá, queridos catequizandos da Catedral Santo Antônio, sejam bem-vindos a este nosso último encontro ainda sobre a série Sacramentos. Que alegria e que gratidão a Deus nesse domingo nós rendemos, porque é a conclusão, a finalização de um ciclo bonito de caminhada e de aprofundamento
sobre estes 7 sinais, essas 7 manifestações da graça e da bondade de Deus que opera especialmente através dos sacramentos. Lembrando a vocês o que são os sacramentos: 7 sinais sensíveis instituídos por Cristo, através dos quais nos são manifestadas graças invisíveis. Nesse período, nessas 7 semanas, onde nós nos aproximamos juntos de cada um dos 7 sacramentos, passando pelos 3 grupos: iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, sacramentos de cura, penitência e unção dos enfermos, sacramentos de missão ou serviço, a ordem e o matrimônio. Ao longo dessas 7 semanas, a participação de vocês foi fundamental para fazer a catequese acontecer. Obviamente que nós propomos, mas o coração de vocês abertos à nossa catequese fazem com que a mensagem seja transmitida, fazem com que a doutrina chegue até vocês. Vocês também, com o coração aberto àquilo que o Espírito de Deus quis semear aí dentro, foram os grandes protagonistas deste processo tão bonito. E a prova disso foram as dúvidas muito bacanas, muito pertinentes, manifestadas por vocês ao longo dessas semanas. Com muito carinho, a Carla e a equipe que auxilia na preparação dessas catequeses semanais elencaram algumas das perguntas que o diácono hoje responde. A primeira pergunta é a pergunta do Haroldo Gonçalves, sobre os anjos da guarda. Essa pergunta surgiu na catequese sobre o sacramento do batismo. A pergunta dele foi: gostaria de saber se é no momento do batismo que Deus nos concede o anjo da guarda ou se já nascemos sob a sua proteção. Bom, Haroldo, em primeiro lugar, quem são os anjos? Anjos são criaturas de Deus. Uma criatura de Deus que é apenas espírito, que não tem corpo, e anjo é uma função. Quem eles são? Eles são espírito, puramente espírito, dotados de inteligência e dotados de vontade, mas que exercem uma função. A função de anjos é a função de servir a Deus e de serem seus mensageiros. Em diversos momentos na Sagrada Escritura, nós vemos Deus enviando os seus anjos, e a própria palavra do Senhor fala: o Senhor enviará os seus anjos para que te guardem em todos os caminhos. Cada um de nós já nasce sob a proteção de um anjo da guarda, que sempre nos ajuda, que nos intercede por nós, que pode nos valer de grande auxílio em momentos muito importantes da nossa vida. O anjo da guarda é quem, nos momentos de maior dificuldade, vai nos lembrar e vai nos recordar, sempre nos impulsiona para a graça de Deus. Por isso que é muito importante que nós tenhamos uma relação de intimidade com o nosso santo anjo da guarda. Mas o diácono faz um alerta: nada de dar nome ao anjo da guarda. Quem dá nome ao anjo da guarda são princípios esotéricos de astrologia. Nós, católicos, não damos nome aos nossos anjos da guarda. Nós pedimos a sua intercessão, pedimos a sua proteção. São seres espirituais dados a Deus por nós para que nos protejam, nos guardem e nos acompanham. Mas nós não damos nome a eles. E para uma boa relação com o nosso santo anjo da guarda, é imprescindível, aquela oração bonita que a gente aprende na época da catequese, a oração do Santo Anjo do Senhor. Mas não, Haroldo, não é na hora do batismo. Nós já nascemos sob a proteção dos santos anjos de Deus. Deus dá um a cada um de nós. A pergunta da Eduarda Balaô. Tenho uma dúvida que sempre me bate no coração. Estou separada do pai dos meus filhos. Isso faz eu não poder comungar? Estar em falha com o sacramento impede de receber outro? Olha, conversava com o Padre Tiago, meus queridos. Se existe um saldo positivo dessa catequese é a participação dos pais. Que alegria para o nosso coração e para o nosso ministério poder ver papai e mamãe de vocês participando. Queridos pais, vocês também são protagonistas nessa catequese. É uma alegria ver que vocês também estão aprendendo e estão crescendo na fé. Veja bem, minha querida irmã, se você está separada, porém você não convive maritalmente com outra pessoa, você não está ferindo o sacramento do matrimônio ao qual você ainda está ligada. Por isso você pode continuar comungando se estiver sem relação marital com outra pessoa. A partir do momento que existe aí uma relação amasiada, uma segunda união, aí isso te priva da comunhão. Agora, por não estar casada, se você estiver guardando a castidade, se você não estiver em outro relacionamento, você pode continuar comungando, tá? Mas
Caso exista aí uma segunda união, isso te impede de se aproximar do sacramento da comunhão, tá bom? A pergunta agora, deixa eu ver aqui, a pergunta da Tatiana Mendonça. O único dia em que não temos a luz acesa no sacrário, essa pergunta veio do dia do sacramento da Eucaristia, é a Sexta-feira da Paixão, o único dia que não tem a luz acesa no sacrário. Onde vocês colocam a Eucaristia que fica lá guardada nesse dia? E ela agradece, parabéns para a equipe pelo lindo e produtivo ensino. Já fiz a primeira Eucaristia há 9 anos, mas acompanho todos os encontros de vocês. Que alegria, Tatiana. Ela aproveita para mandar um abraço para a Carla. Tatiana, na Sexta-feira Santa, de fato, é o único dia em que a Eucaristia não fica no sacrário. A Sexta-feira Santa é o segundo dos 3 principais dias do ano litúrgico, que é o ano da Igreja. 3 são dias centrais, a quinta, a sexta e o sábado de Aleluia, que nós chamamos de Tríduo Pascal. Inclusive, a Quaresma é um período preparatório para as alegrias da Páscoa. O Tríduo Pascal esse ano começa no dia 1º de abril. 1º, 2 e 3 de abril, quinta, sexta e sábado santos. Na missa da Quinta-feira Santa, que é o primeiro dia do Tríduo Pascal, a Eucaristia é tirada do sacrário. Jesus é tirado do sacrário e é movido para um outro lugar, para um outro sacrário, geralmente para uma capela preparada, chamada Capela da Reposição. Esse gesto significa que foi tirado da igreja o seu esposo, que é Jesus Cristo, e a igreja se entrega ao luto. Na Sexta-feira Santa, as portas do sacrário ficam abertas, escancaradas, a luz fica apagada porque ele não está ali. Nós atualizamos, vivemos de fato o mistério da morte do Senhor. Na Sexta-feira Santa, é o único dia do ano que não se tem missa, consome-se a Eucaristia consagrada na Quinta-feira Santa, no sábado também não se pode celebrar missa, a missa do sábado de Aleluia de noite já é a missa do domingo de Páscoa, então na Sexta-feira Santa, a Eucaristia fica guardada em outro sacrário chamado na Capela da Reposição. Lá nós fazemos a adoração da Quinta-feira Santa à noite até a Sexta-feira Santa às 3 horas da tarde, para que a Eucaristia, na celebração da Paixão do Senhor, a Eucaristia consumida, seja que foi consagrada um dia antes. Então, quando vocês forem à igreja, na Sexta-feira Santa, e verem a igreja com o sacrário escancarado e a luz apagada, Jesus não está ali, está na Capela da Reposição, e esse gesto significa o luto ao qual a igreja se entregou, tá bom? Pergunta da Heloísa Pacheco, uma dúvida sobre os pecados, porque ela nunca entendeu a diferença entre pecado mortal e venial. Qualquer pecado é passível de perdão na confissão? Sim, desde que exista arrependimento. O único pecado que não tem perdão chama-se pecado contra o Espírito Santo, que é quando a própria pessoa desiste, ela vê que ela fala que não tem mais jeito para ela e ela recusa a misericórdia de Deus. Para esse pecado não se tem perdão, não é porque Deus não perdoa, mas porque a própria pessoa recusou ser perdoada. Bom, o pecado mortal é um pecado que requer pleno conhecimento, conforme diz o Catecismo da Igreja Católica, pleno conhecimento e pleno consentimento. Primeiro, para ser pecado mortal, a pessoa tem que saber que o ato que ela está fazendo é errado, muito grave. A pessoa tem que consentir, ela tem que ter plena liberdade, ela sabe o que ela está fazendo e ela quer fazer, ela vai fazer sabendo que é errado. O pecado mortal acontece quando o indivíduo comete um delito contra Deus, consciente do que está fazendo, consciente de que é grave, e mesmo assim ele vai em frente. Infringe diretamente um dos mandamentos da lei de Deus Nosso Senhor. Já o pecado venial é um pecado, é um ato contra Deus, porém, o pecado venial, ele não rompe totalmente a comunhão do homem com Deus. O pecado mortal fere a comunhão entre o homem e Deus. Já o pecado venial, não. É um ato, como diz o Catecismo da Igreja Católica, por pecado venial, entende-se aquele ato que não separa o homem totalmente da comunhão com Deus. É um pecado de menor gravidade. O pecado mortal é gravíssimo e, se não for perdoado, nos leva à exclusão do estado de graça e nos leva à privação da presença de Deus. Então, se uma pessoa morre em pecado mortal, ela está privada da presença do Senhor, privada da graça santificante, ela pode ir para a eterna ausência de Deus, que é também chamada de inferno, tá bom? Nós vamos combater o pecado. De pecado venial em venial, a gente cai num abismo, como vai dizer Santo Agostinho, então é preciso lutar. E a última pergunta.
qual a importância de participarmos da Quaresma e fazermos jejum e penitência nesse período? Bom, penso que até o final da Quaresma nós vamos ter um tempinho para poder debater e falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas o tempo da Quaresma é um grande tempo de conversão, de mudança de vida, de fazer uma faxina dentro da gente. São 40 dias, são um retiro, é um grande período da gente parar um pouco, examinar como é que está a nossa vida, examinar a nossa relação com Deus. É um tempo forte para nós nos voltarmos para o Senhor. Como viver bem a Quaresma? Qual a importância dela? São 40 dias que nos preparam para a Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. É a passagem das coisas velhas para uma vida plena em Deus. Faça bem essa Quaresma através dos 3 remédios que a igreja coloca para vocês, para nós. Oração, penitência e jejum. Jejum, penitência. Sem oração, vira dieta. Não adianta nada eu cortar lá um refrigerante, cortar o chocolate, cortar um salgadinho, sem rezar. Vira uma dieta, vira um tempo de dieta, um tempo de regime, um tempo fitness, mas não vira um tempo de conversão. Tempo da gente parar, olhar para dentro de si, ver o que nos separa de Deus, lutar contra isso, rezar mais do que nós rezamos, crescer mais no amor ao Senhor, e isso daria tema para uma outra catequese. Se Deus quiser, nós vamos ter oportunidade de até o final da Quaresma fazermos uma nova catequese apenas só sobre isso, para te ajudar a se preparar bem para a Páscoa e se preparar melhor ainda para a sua primeira comunhão. Muito obrigado pelas suas dúvidas, muito obrigado por tudo aquilo que vocês colocaram aqui. Rezem sempre por nós e nós rezamos sempre por vocês. Fiquem com Deus e um feliz mês de março a cada um, mês de São José, que começa amanhã, dia 1º de março, nessa segunda-feira, mês de São José. Que São José proteja e abençoe cada um de vocês, queridos catequizandos, e as suas famílias. Estamos com saudades e logo que possível gostaríamos de dar um abraço e estar rezando com todos vocês, ansiosos desde já para o dia da primeira comunhão de cada um. Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.